Saudações família, Major Luigi, Grupo Visão da Tropa. Se você não é inscrito no canal do YouTube aí, gente, Visão da Tropa, aqui embaixo, vai inscrever-se, vai tocar o dedinho, pula para a inscrita e vai somar com a gente. Estamos quase chegando a 15 mil inscritos, vamos embora. Quem não se inscreveu, vamos para dentro. Se junte aos bons e será um deles. Gente, o assunto de hoje, eu vou falar sobre a situação do TCE, o processo da farra da grana. Eu já falei, já divulguei, né, que dia 28 tem o nosso julgamento final do processo da farra da grana. Só foi adiado do dia 12 de setembro, adiou para agora, para dia 28, né, em virtude de exigências da conselheira, né, para entender todo o quadro. Estava falha as argumentações dos órgãos, ela pediu maior esclarecimento e veio, né, um aqui do corpo técnico já foi em cima da resposta dos órgãos. Eu vou falar para vocês aqui, mostrar o que interessa para a gente agora, nesse vídeo, bem como o entendimento do Ministério Público de Contas. Também vou falar o que interessa para poder mostrar para todo mundo o andamento do processo. É um processo já com a sua transparência liberada. Chegou para mim essa documentação, faz parte o entendimento, conhecimento do denunciante, e pelo princípio da transparência a gente mostra o que pode mostrar, a gente mostra, né? Sendo que, gente, são pareceres, uma forma, um parecer instrutivo, né? Bem como a opinião do Ministério Público de Contas. Quem decide são os conselheiros em julgamento dia 28, né? Porém, isso aqui é primordial, que isso aqui é pavimentação de todo o entendimento técnico, né? E para os conselheiros, diferente disso, tem que justificar, né, o seu voto, aquela coisa toda, e a tendência, dentro da legalidade, é seguir o que está aqui na parte instrutiva. Vamos aqui, gente, vamos mostrar logo para não perder muito tempo. Estão vendo aí, né, o parecer técnico instrutivo complementar, que é o segundo, né, em virtude das perguntas. Está aí a capa inicial, o processo, aquela coisa toda. Eu vou pular as 5 páginas, vamos lá na página 5, porque é o que interessa de novo, né, porque aqui é tudo repetido do primeiro parecer, e vamos ao que interessa na página 5, na página 6, tá, desculpa, na página 6, vamos lá, vou passar a ler e comentar algumas partes aqui do que nos interessa. Devidamente comunicados por meio dos ofícios 18.144/25, 18.146/25, 18.148/25, foram apresentados os documentos TCE RJ 21.905-1/25, 21.719-0/25 e 19.458-2/25, que serão a seguir analisados. Inicialmente, registra-se que foi apresentada a resposta em conjunto, assinado pelo secretário de Estado da Polícia Militar, pelo secretário de Estado da Defesa Civil, que, em resumo, ratificam as informações prestadas de forma conjunta entre a Secretaria de Estado da Polícia Militar e a Secretaria de Estado de Defesa Civil, datada de 14 de abril corrente, referente aos recebimentos da parcela grana pelas pensionistas especiais, né? E as quais, ressalta-se, já foram objeto de exames e parecer desta setorial, da forma descrita alhures. Em seguida, respondem de forma objetiva os questionamentos formulados pelo plenário, no voto acima transcritos, conforme reproduzido a seguir. Em relação aos quesitos formulados, as partes passam a responder objetivamente. Primeira pergunta: atualmente todos os beneficiários de pensão especial percebem a grana? Em caso negativo, por quê? Sim, todos recebem. 2. Qual o fundamento jurídico para o pagamento da grana a pensionista especial cujo instituidor falecera antes da vigência da Lei 9537/2021? Responderam os órgãos. Além dos fundamentos a expostos previamente, houve autorização do chefe do Poder Executivo para restabelecimento do pagamento do processo SEI número 27015/00066/2023, ou seja, trouxeram o governador para o problema, né? Eles apresentaram o parecer, o governador autorizou, né? Trouxeram o governador também para a questão do retorno do pagamento das pensões especiais ser concedido à grana. 3. Como é feito o cálculo da grana para as pensionistas especiais que recebem atualmente a grana, na situação descrita no item 2, supra, ou seja, anteriores à vigência da lei, né? Artigo 19A, Lei 9537/21.
62,5% do somatório do soldo, diferente do soldo, GRET e GHP, igual ao do ativo. 4. Quantos são os pensionistas especiais que recebem atualmente a GRAM, na situação descrita no item 2, supra? 4.351 da Secretaria Estadual de Polícia Militar e 185 do Corpo de Bombeiro Militar, né? Tá aí o somatório, em torno de 4.500 alguma coisa. 5. Qual o fundamento jurídico para o pagamento do auxílio moradia aos pensionistas especiais antes da vigência da Lei 9537/2021? Respondido. Questão já respondida, resposta conjunta pela Polícia Militar e Bombeiro Militar, né, em 14 de 4 de 2025. Em suma, a Lei 2153, de 30 de novembro de 1972, pensão estabelecida como se o instituidor vivo fosse. Totalmente equivocada, totalmente bola fora. Né? Espero vocês aqui que o auxílio moradia não tem nada a ver com como vivo fosse, a história de vivo fosse, não tem nada a ver, a pensão especial não tem nada a ver com vivo fosse, de querer sustentar o pagamento da grana para a pessoa de compensação especial. Né? Inclusive, o auxílio moradia, ele já respondido pelos órgãos, o Raul já respondeu que foi um entendimento, porque estava no sistema de controle SAP, passou para o SIG-RH, totalmente equivocado. Né? Auxílio moradia terminou em 1998 com a emenda condicional /20, isso aí é um marco. Nós levamos esse conhecimento para o processo, nós alimentamos o processo com a verdade, né? De lá para cá, ninguém mais teve nas suas pensões o auxílio moradia. Muitas tentaram vir na justiça e isso foi negado, tanto que gerou a súmula 68 do TJRJ. A referência das pensões são os proventos do inativo. Ok, gente? Item 6. Como era feito o cálculo do valor pago a título de auxílio moradia nas pensões especiais antes da vigência da Lei 9537/21? O auxílio moradia corresponde a 107,5% do soldo, nos termos da Lei 658, de 5 de abril de 1983. 7. Atualmente ainda existem pensões especiais que recebem a verba auxílio moradia em caso positivo, porque sim, judicialmente, é um negativo. Não é judicialmente não, é antes da vigência da emenda constitucional 20 de 1998. Antes eu não recebia, depois não passou a mais receber. Então, erraram aqui, foi um mau assessoramento, erraram. Então, a gente, tá vendo nosso documento, a gente levou essa informação também para o processo, né? Vamos lá, gente. Para além disso, foi acostado aos autos cópia do processo administrativo C 27.0150, barra 00066/23, peça 181, em atendimento ao último item da decisão plenária em questão. Ou seja, é o que voltou a pagar para ela, que chegou um período, foi suspenso pelo governador porque não tinha amparo legal, e nesse processo resolveram apresentar a argumentação que foi recepcionada pelo governador e voltou a pagar a grana para as pensões de compensação especial ao qual tinha sido cortado. Diante do exposto, considerando que todos os secretários arrolados confirmaram que os 4.351 pensionistas especiais recebem a GRAM, com base na Lei 9537/21, e em virtude da autorização do chefe do Poder Executivo, detalharam a forma do cálculo da GRAM, percebida por aqueles pensionistas especiais, 62,5% sobre o somatório do soldo e gratificações. Explicaram que o auxílio moradia correspondia a 107,5% do soldo, antes da lei, informando ainda que esse auxílio vem sendo pago a alguns pensionistas, em decorrência de decisões judiciais não trazidas à colação, e anexaram ao administrativo 6 solicitado, entende-se por atendidas a contento as determinações plenárias. Todavia, em vista do assentamento na instrução de 30 de 5 de 25, em primeiro exame oferecido por esta especializada, peça 129, entende-se inexistir qualquer fato ou argumento novo capaz de alterar o entendimento até então assentado nesses autos, no sentido de que pensionistas especiais cujos segurados tenham falecido antes da vigência da Lei 9537/21 não têm direito à percepção da GRAM, porque, óbvio, não a percebiam à época do falecimento, e também porque são beneficiárias de uma pensão de natureza indenizatória, securitária, não encontrando, pois, amparo no Instituto de Paridade. Ou seja, pela paridade pode receber. Por questão de ser pensionista com pensão especial não tem nada a ver, pensão especial é uma indenização, né? Pela lei de 72, onde dá 10 nonos do soldo uma indenização pela morte do titular
em ato de serviço. E ponto. Eu sempre expliquei, mas o pessoal dos contra, antes ficava sempre falando que não, aquela coisa toda, até os órgãos embarcaram nessa e tá aí. A verdade demora, mas vem, né? Cansei de falar, cansei de avisar, cansei de assessorar. Mas tem que ter auditores do TCE para poder ratificar tudo isso, né? Mas vamos embora, segue o baile, gente, vamos embora. Além disso, necessário se faz apontar também que não tem qualquer respaldo jurídico administrativo, a alegação de que teriam direitos a essas vantagens pecuniárias por conta da absorção do valor do auxílio moradia pela GRAM, o que, repisa-se, não se confunde com a ideia de que aquele teria passado a ostentar a denominação desta, como se houvesse sido operada uma mera transformação de denominação estipendial. Ou seja, não é só auxílio moradia, está no contexto, tem coisas que botaram no percentual da GRAM, coisas que era da inativação, que não ia existir mais no futuro, né? Eles botaram também esse percentual, ou seja, posto acima, adicional de atividade, imposto de renda e outras coisas que a gente alimentou o processo também sobre isso. Porque o auxílio moradia tem a natureza eminentemente indenizatória, enquanto a GRAM, o cunho é essencialmente remuneratório. A duas, porque ainda que tivesse a mesma natureza, seus valores absolutos, pela própria fórmula de cálculo, são desproporcionais, sendo que os da GRAM muito superiores ao do auxílio moradia. Admitir essa hipótese seria possibilitar que pensionistas especiais tivessem, proporcionalmente falando, um aumento muito superior às demais pensionistas e até mesmo aos militares ativos, o que configuraria ainda a ofensa ao princípio condicional da isonomia. Foi que eu bati, gente, tudo certo aí, né? Por fim, cabe assinalar haverem sido apresentados novos argumentos pela parte denunciante, peça 173, que trazem como mote, em apertadíssima síntese, arrazoados que apontam pela existência de interpretações divergentes entre órgãos do Estado e decisões judiciais acerca de natureza jurídica da GRAM, ora classificando-a como indenizatória, ora como remuneratória, conforme o interesse da demanda, o que gera insegurança jurídica e administrativa, e ainda para o fato de que a extensão da GRAM a pensionistas especiais carece de fundamentação legal, sustentações essas que, em linhas gerais, vão ao encontro do posicionamento desta segunda CAP, não carecendo, portanto, de maiores abordagens, já vista a identidade de pensamento. Em face do exposto, repisando que as informações e documentos trazidos aos feitos não tenham condão de alterar o posicionamento sustentado por este setorial, tanto em relação ao ponto, ora, em epígrafe, quanto aos demais trazidos pela peça acusatória, ratificam-se os fundamentos lançados na instrução de 30/5/25, peça 129, opinando-se ipsis literis pela adoção das medidas descritas na proposta de encaminhamento constante daquela, quais sejam. Aí repete tudo que já foi falado, né, opinado no primeiro parecer, ou seja, é o que eu falei, né, a GRAM, ela é remuneratória, o ATS pode majorar, isso é excelente para a gente acabar com essa celeuma na justiça, essa dupla interpretação, né, ela é remuneratória e pelo princípio da paridade, para todos, né, para todos, não tem nem que se discutir isso, tem que se ter um conserto, um ajuste no pagamento da GRAM para todos, né? E a gente faz isso acontecer mais ainda pelo erro deixado, pela responsabilização que acarreta o pagamento das pensionistas com pensão especial antes da vez da lei, no argumento de como vivo fosse, né? Elas só poderiam receber pelo princípio da paridade se não estivesse recebendo também, como outras pessoas estivessem recebendo também. Isso aí está bem esclarecido, né? Então, cabe um ajustamento de ser GRAM para todos. Não é que a pensionista vai perder, não. Ela vai, de imediato, ouvir o corte, porque esse amparo legal que botaram não existe, tem que ser um amparo legal para todos, né? Ou seja, pagou para o ativo, né, pelo princípio da paridade, estende a inativação. Para todos a inativação, todas as pensionistas e os veteranos. Tá ok, gente? Tá aí, o resto não cabe aí, tudo igual. Vamos rapidinho. Vamos também no Ministério Público de Contas, que foi importante, né? Tá aqui o documento do Ministério Público de Contas, né? Ele se pronuncia, tem que passar, é normal, passa pelo visto do Ministério Público de Contas antes de chegar aos conselheiros, né? E vamos lá, a segunda página que é importante, onde começa a opinar, né? Passo a opinar, Ministério Público de Contas, né? Devidamente estabelecido o contraditório, os autos estão a revelar
a inexistência de novos elementos capazes de modificar o entendimento da unidade responsável pelo exame técnico do presente administrativo e, de igual forma, o posicionamento deste órgão da execução do parte especial, sendo válido e oportuno destacar o seguinte trecho extraído do respectivo relatório instrutivo. Todavia, em vista do assentado na instrução de 30 de 525, em primeiro exame, oferecido por esta especializada, peça 129, entende-se inexistir qualquer fato ou argumento novo capaz de alterar o entendimento até então assentado nesses autos, no sentido de que pensões especiais cujos segurados tenham falecido antes da vigência da Lei 9537 não têm direito à percepção da GRAM, porque, por óbvio, não a percebiam à época do falecimento, e também porque são beneficiários de uma pensão de natureza indenizatória, securitária, não encontrando, pois, amparo no Instituto da Paridade. Além disso, necessário se faz apontar também que não tem qualquer respaldo jurídico administrativo a alegação de que teriam direito a essa vantagem pecuniária por conta da absorção do valor do auxílio moradia pela GRAM, o que, repisa-se, não se confunde com a ideia de que aquele teria passado a ostentar a denominação desta, como se houvesse sido operada uma mera transformação de denominação expedencial. Pelo exposto, o Ministério Público de Contas não se opõe à adoção das medidas sugeridas pelo corpo instrutivo. Em acréscimo, opina pela expedição de ofício à deputada estadual Marta Rocha, para que tome ciência da decisão plenária a ser protolada, em virtude da sua admissão no processo como terceira interessada, nos termos da decisão monocrática, proferida pela conselheira Maria Montebello Wiener, em 11 de 2 de 2025. Em 2 de dezembro de 2025, está aí, o Ministério Público também a favor, e também inclui, além de passar o conhecimento para o Major Luiz, né, que é a parte do processo, também a terceira interessada, a deputada Marta Rocha, com amigos cujos. Está aí, gente, está explicado, vão para dentro, dia 28, todo mundo lá. E em virtude disso, pensionista com pensão especial, é todo mundo junto, todo mundo na ativação, junte seus bons, vamos ter a grana para todos, na legalidade para todos, não é o que o pessoal fez aí levar todo mundo ao erro, não, levou o governo ao erro, levou os órgãos ao erro, levou as pensões especiais ao erro também, pensando que era uma coisa e a outra. Então, pela legalidade, se consegue tudo. O certo é o certo, o errado é errado. Juntos aos bons, que serão deles. Todo mundo lá dia 28. Tem até quem que estiver na fila do arrependimento e pedir perdão, pode estar na fila que a gente vai estar lá abraçando todo mundo. É todo mundo junto. A tropa acordou, o gigante acordou. Major Luiz, um abraço.